Olá, senhoras e senhores. Eu me chamo Gabriel Maltês Portelinha dos Santos, sou aluno de estágio 2 do curso de licenciatura de História da Universidade Veiga de Almeida e estou atualmente no 6º período da graduação. E nessa videoaula trabalharei a temática sobre a Roma Antiga e o seu processo de formação. Essa apresentação possuirá como bibliografia o livro da professora Mary Bird chamado SPQR, e será trabalhado e desenvolvido a habilidade que caracteriza a formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano, de acordo com a BNCC. Essa videoaula tem como objetivo mostrar o processo de formação de Roma e suas fases de governo, que estão divididas entre monarquia, república e império. A partir de agora, iremos dar início à nossa aula através da apresentação em PowerPoint para esclarecermos melhor o conteúdo sobre a formação romana. Então, vamos lá? Bom, a fundação de Roma está envolvida em lendas, pois segundo o poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem do herói troiano Enéas, e reza a lenda que o Enéas possuía 2 filhos gêmeos chamados Rômulo e Remo, que foram jogados no rio Tibre por Anúbio, que desejava o trono. Porém, Rômulo e Remo foram encontrados por uma loba, que os amamentou e foram criados por um camponês. E quando chegaram na fase adulta, os irmãos voltaram para destronar Amulho. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C., mas, devido a um desentendimento com Remo, Rômulo assassinou seu próprio irmão e se tornou o primeiro rei de Roma. Porém, a verdadeira fundação de Roma ocorre quando diferentes povos, na região da Península Itálica e nas proximidades do Mar Mediterrâneo, começaram a habitar essa região próxima ao rio Tibre, onde começaram a fundar aldeias e, com o passar dos anos, essas aldeias começaram a possuir relações e se unirem. Isso fez com que Roma fosse fundada e se tornasse uma das maiores cidades da antiguidade. Roma estava localizada próxima ao Mar Tirreno, que era uma região onde corriam os afluentes do rio Tibre. Após a conquista de Roma pelos etruscos, a região passou por uma grande transformação, pois os etruscos formaram uma ampla rede de relações comerciais com outros povos e, com isso, transformou Roma em uma grande cidade-estado. Devido à sua organização de poder pelos etruscos, Roma tem a monarquia como sua primeira forma de governo. A sociedade romana no governo monárquico era dividida entre os patrícios, que eram indivíduos que possuíam as maiores riquezas e terras nesse período, os plebeus, que eram constituídos pelos comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários de terra, os clientes, que eram pessoas que dependiam dos patrícios e dos plebeus e prestavam serviços, e por último os escravos, que eram pessoas que não possuíam direitos, e muitos desses escravos estavam nessas condições, pois eram prisioneiros de guerra ou para pagar as suas dívidas. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa, e era auxiliado pela Assembleia Curiata, que era formada pelos principais chefes das famílias romanas. A função desses chefes mudou com o passar dos anos, mas eram responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos e de ratificar a eleição do rei em certos períodos. A Assembleia possuía mais poder do que o Senado. O Senado, no período monárquico, era composto pelos patrícios, que auxiliavam o rei e também possuíam o poder de vetar as leis que fossem elaboradas pelo monarca. Conta a lenda que Roma teve 7 reis, no qual os 3 últimos eram etruscos. Com a aproximação do rei aos plebeus, fez com que os nobres se rebelassem e retirassem o rei do poder através de um golpe, em 509 a.C., fazendo com que o Senado assumisse o poder. Isso fez com que fosse instaurada a República em Roma. A República Romana tem sua origem no ano de 509 a.C., após o Senado ter deposto o último rei romano. Devido a essa experiência monárquica, os romanos optaram por não deixar o poder nas mãos de apenas um indivíduo. Com isso, os romanos eliminaram a figura do rei e decidiram que o cargo deveria ser exercido por 2 ou mais pessoas. Dessa forma, não haveria apenas um governante, mas sim 2, e esses governantes eram chamados de cônsules. Eles possuíam um mandato de 1 ano e ambos deveriam controlar uns aos outros mutualmente.
Nesse novo sistema político, os cidadãos eram reunidos nas assembleias e votavam nas leis, e elegiam os magistrados que ficariam responsáveis por governar Roma. Nesse período, se formaram três instituições, que foram os comícios, as magistraturas e o Senado. Os comícios eram assembleias onde os cidadãos romanos se reuniam para votar as leis e eleger os magistrados. As magistraturas eram cargos do governo. Os cidadãos eleitos para os cargos cumpriam mandatos durante 1 ano, e os magistrados supremos eram 2 cônsules e possuíam poderes máximos civil e militar. Os cargos da magistratura estavam divididos em cônsul, que exercia o comando do exército, o pretor, que possuía a função de administrar a justiça, o edil, que era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade, o censor, que era responsável por contar a população e de fiscalizar os candidatos a edil, e vigiar a conduta moral do povo romano, e, por fim, o questor, que era o responsável de cobrar impostos e mantinha o patrimônio romano. E o Senado era a instituição mais importante, pois estabelecia as leis, dirigia a política externa e ditava as normas de conduta para os magistrados. No período da República, o Senado conseguiu aumentar o seu poder e suas decisões eram acatadas sem discussão. A sociedade romana, no período da República, ainda se mantinha organizada desde a monarquia e ainda estava dividida entre os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Além disso, dentro da sociedade da República Romana, havia um forte conflito interno entre os patrícios e os plebeus. Esses conflitos eram gerados pois os plebeus desejavam participar e terem os mesmos direitos políticos que os patrícios. Com isso, os plebeus, com o objetivo de pressionar os patrícios, se retiraram de Roma e só retornaram quando foi negociado a criação do Tribunal da Plebe. Esse tribunal fez com que os plebeus conseguissem organizar as assembleias e promulgar leis que garantissem os mesmos direitos que os patrícios. Com o conflito entre patrícios e plebeus se tranquilizando, os romanos começaram a expandir seus territórios em torno do mar Mediterrâneo e outras regiões da Península Itálica. Essas expansões ficaram conhecidas como Guerras Púnicas. Essas guerras púnicas ocorreram pois Roma desejava o controle do mar Mediterrâneo e de suas rotas comerciais. Porém, durante esse período, antes da conquista de Roma sobre a região, os fenícios dominavam o Mediterrâneo e suas rotas comerciais. Quando a Fenícia foi tomada, os fenícios fugiram para essa região e fundaram a cidade de Cartago, que com o passar dos anos entrou em guerra com Roma. A Primeira Guerra Púnica ocorre durante o período de 264 a 241 a.C. e teve como objetivo de Roma a dominação da Sicília e a expulsão dos cartaginenses da região. A região da Sicília era uma grande rota comercial e fez com que Roma adquirisse uma nova região e aumentasse seu território. Com o fim dessa guerra, Roma adquiriu para si as ilhas da Sicília, Córcega e Sardanha e fez com que Cartago pagasse indenizações a Roma. Já na Segunda Guerra Púnica, que ocorre durante a invasão de Cartago a Sagunto, liderada por Aníbal Barca, Sagunto era aliada de Roma, o que fez com que Roma entrasse na guerra e saísse vitoriosa dela. Aníbal era conhecido por usar a tática com elefantes em suas conquistas e também foi a tática que tentou utilizar para dominar Roma, o que não aconteceu, fazendo com que Roma saísse vitoriosa novamente contra Cartago. Essa segunda perda fez com que Cartago pagasse indenizações a Roma e fornecesse alimentos às tropas romanas, libertasse os prisioneiros e que também entregasse os seus navios de guerra a Roma. E por fim, a Terceira Guerra Púnica. Com o prejuízo sofrido por Cartago durante as duas últimas guerras, faz com que Cartago comece a dar início ao desenvolvimento da agricultura. Porém, pelo fato da vitória de Roma sobre Cartago durante as guerras, faz com que Roma tome a decisão de destruir Cartago para que não exista conflitos futuros
e para que Roma domine completamente a região do Mar Mediterrâneo. Com a destruição total de Cartago, Roma conquista toda a região do Mediterrâneo e todas as rotas comerciais. Essas guerras duraram 120 anos e acabou com a vitória romana. Devido a essas grandes conquistas de territórios na região do Mediterrâneo, as crises internas em Roma voltaram a acontecer, pois, com as compras desses novos territórios, os patrícios e os plebeus começaram a crescer e enriquecer cada vez mais, e isso fez com que os camponeses saíssem prejudicados, pois, com a chegada dos produtos mais baratos vindos destas novas colônias, fez com que os camponeses não conseguissem vender suas colheitas e também não haviam empregos para esses camponeses, por causa do grande número de escravos. Com um grande número de escravos nessas regiões, logo começaram as revoltas dos escravos, e em 73 a 71 a.C., Espartaco ameaçou o poder de Roma. Devido a essas crises internas em Roma, os irmãos Tibério e Graco tentaram distribuir as terras, mas sua proposta não foi bem aceita pelo Senado, e nem pelos patrícios, que assassinaram os dois irmãos. Com isso, o Senado elegeu o primeiro triunvirato, que era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso, que teve como objetivo o controle dessas crises em todas as regiões de Roma. Além disso, o primeiro triunvirato conquistou a região da Gália, trazendo para Roma mais riquezas e escravos. Com a morte de Crasso e o medo da tentativa de um golpe, o Senado se aliou a Pompeu e o nomeou como único cônsul, na tentativa de diminuir os poderes de Júlio César, que havia dominado a região da Gália com seu exército. Devido à tentativa de diminuir seu poder, Júlio César invade a cidade de Roma com seu exército e provoca uma guerra civil contra Pompeu, que logo é derrotado em 48 a.C. e foge para o Egito, onde é morto pelo rei Ptolomeu XIII. No ano seguinte, Júlio César é nomeado o primeiro líder autocrático, de ditador, fazendo com que os poderes fossem todos voltados à sua figura. Porém, seu governo durou pouco tempo, pois Júlio César foi assassinado por seus próprios senadores. Com a sua morte, os exércitos de Júlio César assumem o governo de Roma, o que deu origem ao segundo triunvirato. O novo triunvirato foi atrás dos representantes do Senado que conspiraram contra César, para os eliminar. Após isso, houve uma disputa de poder entre o triunvirato. Isso fez com que Otávio derrotasse Lépido e em seguida entrasse em conflito contra Marco Antônio, que tentou se aliar a Cleópatra no Egito. Otávio aproveitou e reuniu seu exército para derrotar Marco Antônio. Devido à pressão de Otávio, Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram, dando a vitória para Otávio. Com a sua vitória, Otávio assumiu o controle de Roma e centralizou o poder em suas mãos, e se nomeou Augusto, e esse foi o primeiro passo para o império disfarçado de república. E para finalizarmos a nossa videoaula, trago uma curiosidade de um ditado no período da Roma Antiga, que é: todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado remete ao período do Império, quando o Império Romano possuía 80.000 quilômetros de estrada. Esse ditado ficou conhecido porque existiam pessoas que se movimentavam por essas estradas para poderem passar informações de uma ponta a outra do Império. Bom, senhoras e senhores, essa foi a nossa videoaula sobre Roma Antiga e a sua formação. Espero que tenham gostado, muito obrigado por terem assistido e até a próxima!